mais um capítulo, né, de Dona Amélia Rodrigues. Senhor, ensina-nos a orar. E, Thelma, seja bem-vinda. Obrigada, Jurema. É um prazer, não só para você, mas para mim muito mais, né? Estarmos aqui para falar de Jesus. E hoje nós vamos trazer esse tema, né? Que nós convidamos a todos a refletir sobre a oração. É um tema que nós gostamos muito, aprendemos muito com Dona Amélia, principalmente. E vamos trazer não só os pensamentos e as reflexões de Dona Amélia, mas também dos outros benfeitores, né, como Emmanuel, até mesmo Joana de Ângeles, para que nós possamos entender realmente o significado da prece, né? A oração na nossa vida, que nos faz tão bem, nos faz tão fortes, né? Nós trabalhamos com atendimento fraterno no Espiritismo NET. E a primeira orientação é que a gente indique a prece, né, como elemento principal, como ferramenta de trabalho. E a gente sente que as pessoas que não estão acostumadas, né, acham que simplesmente a prece. Então, a nossa ideia hoje é nós penetrarmos nesses fundamentos que Jesus nos traz, e Dona Amélia nos fortalece a entender, para nós termos a prece como sendo aquela orientação maior, né? Aquela orientação de que ela deve ser uma aliada nossa. E para isso, nós vamos então compartilhar aqui um PowerPoint que nós fizemos, que é só para vocês acompanharem as mensagens, né, que nós separamos aqui de Dona Amélia, nos trazendo assim subsídios para nós estarmos refletindo, porque esse tema, aparentemente, falar da oração, é um tema para muitos podem achar simples, né? Um tema simples, mas é um tema muito complexo, até porque existem tantas informações de que o poder da prece, né, sobre a questão da eficácia da prece. Então, isso é motivo de nós nos debruçarmos nesse tema e nesse conhecimento que nos é oferecido para nós nos alinharmos melhor, né, com todo esse conteúdo. E nós sabemos que a prece hoje ela até serve de estudo, né, para muitos cientistas. A gente vai ver isso, porque realmente ela sai dos meios religiosos para estar sendo o veículo até mesmo de pesquisa, né? Então, nós separamos aqui alguns trechos das mensagens de Dona Amélia. Para começar, nós vamos começar, né? Aliás, para começar, nós vamos começar, é ótimo, né? Para começar a nossa reflexão, nós vamos trazer logo de início uma fala de Dona Amélia, né, sobre essa questão. Esse tema não está especificamente no livro Trigo de Deus, mas em várias obras Dona Amélia aborda a questão da oração. E essa frase aí todo mundo conhece, né? Senhor, ensina-nos a orar. E creio que nós vamos estar acompanhando e, com certeza, nos fará muito bem. Então, Dona Amélia começa a nos dizer o seguinte: ela diz que a oração é o recurso mais valioso para aproximar a criatura do seu Criador. É também o tônico para erguer da debilidade para a comunhão com a vida em abundância, o vigor para todos os momentos e o meio mais rápido para a renovação de nossas forças. Então, nessa frase, né, de Dona Amélia, nesse trecho, aliás, tem todo o contexto aí da prece, né, da oração.
ela é um recurso, ela nos aproxima de Deus, ela é o tônico revigorador e ela nos traz essa vida em abundância, né? E é isso que Jesus quis nos ensinar quando ele traz a oração do Pai Nosso. É uma oração universal, uma oração que às vezes a gente vê as pessoas utilizarem mecanicamente, né? Mas ali naquelas frases está todo um conteúdo riquíssimo para o nosso conhecimento. Então, por que que nós precisamos orar? É uma pergunta, como a gente falou, a gente indica de primeira indicação, primeira sugestão nos nossos atendimentos, por ordem da própria direção de coordenação do trabalho, é a prece, né? E a gente sabe que a prece nos traz muitos benefícios, mas muitos de nós não sabemos. Então, fica sempre essa pergunta: mas por que nós precisamos orar? Paulo disse lá aos Tessalonicenses: orai sem cessar, né? Justificando a necessidade de nós mantermos essa conexão com Deus, com os amigos espirituais, com Jesus. Então, por que nós precisamos orar? Né? Para nós revigorarmos as nossas almas. E conforme a gente disse, hoje não é mais novidade para nós essa questão da ciência já ter algumas colocações, algumas reportagens. Volta e meia nós recebemos nos nossos celulares, né, as entrevistas dos próprios médicos psiquiatras, médicos que são estudiosos nesse âmbito da oração. Então, isso não é novidade, né? A prece já é, há muito tempo, um objeto de estudo por parte desses médicos que percebem, né, o resultado que a prece oferece muitas vezes num leito de um enfermo, num leito de hospital. E esse movimento de cura, ou até de melhora, ou de estabilidade da doença, causa muita inquietação nesses companheiros, né? Então, eles se debruçam sobre essas questões e vão estudar o poder da prece. Nós pesquisamos no Google um depoimento assim curtinho de um estudioso da Universidade Duke, né, lá nos Estados Unidos, que ele diz que através dos estudos, ele confirma que a oração pode influenciar a nossa capacidade orgânica de enfrentar doenças. Então, isso é ciência, já está na ciência, né? E nós sabemos que isso é real. Mas a prece, então, a oração, ela já saiu dos ambientes, só dos ambientes religiosos. Então, os próprios cientistas já acreditam nessa verdade. E ele afirma que quando uma pessoa ora, ele é fortalecido no lobo frontal, aonde o cérebro tem as estruturas, né, que configura ali o sistema imunológico, né? Então, esse sistema imunológico ele é ativado. Vejam só que coisa maravilhosa, né? Então, no momento que a gente ora, nós estamos nos imunizando, não só espiritualmente, mas também fisicamente. Porque a gente sabe até que as doenças começam na mente, né? Começam no espírito. Então, aquele que ora pode se imunizar das enfermidades, manter uma saúde mental e tudo isso. Então, um desses médicos desse grupo, também lá nos Estados Unidos, é um especialista em doenças naturais, no sentido de cura, né, através dessas propostas. Ele é pesquisador de assuntos relacionados, por exemplo, com a cura pela fé, né? Então, ele dá uma entrevista afirmando que a oração pode até regenerar o cérebro. Então, é uma questão
muito importante nós sabermos disso. E Kardec, ele nos trouxe, no capítulo 27, né, e 28, ele trouxe ali considerações muito interessantes a respeito da prece, principalmente no capítulo 27, aonde, através desse subitem, a transmissão do pensamento, né, ele explica o mecanismo da prece. Como é que a prece chega aos locais? E nós vamos entendendo, né, que, como ele nos fala lá, que através da vontade, né, o pensamento, impulsionado pela vontade, ele consegue chegar até aquele que nós oramos por ele, ou até nós mesmos, em qualquer situação, independe de qualquer situação, por exemplo, independe do lugar, independe do momento. Então, em qualquer lugar nós podemos orar. E é sobre isso que Dona Amélia vai contar para nós uma situação muito interessante que vai servir de base para a nossa conversa de hoje. E ela diz lá no capítulo 17 do livro Trigo de Deus, ela vai contar uma conversa de Jesus logo após Jesus ter trazido os ensinamentos do Sermão do Monte. E como sempre acontecia, né, após as pregações de Jesus, os discípulos vão conversar com ele sobre o que eles tinham ouvido, no intuito de entender melhor aquilo que foi ensinado. Então, após as pregações, Jesus, ele sempre se afastava para orar. E isso chamava muita atenção dos discípulos. Em todo momento que ele pregava, que ele dava essas elucidações àquela multidão, ele tinha um momento que ele se recolhia para orar. E eles ficavam sempre com muita vontade de perguntar a Jesus sobre isso. E nesse dia, após o Sermão do Monte, Dona Amélia diz que eles ficam aguardando Jesus retornar da prece, da oração, e um desses discípulos, ela não cita o nome, né? Mas ele, comovido por tudo que Jesus tinha falado ali naquele sermão, ele pergunta a Jesus: Senhor, por que oras tanto? E achei interessante, porque é uma pergunta assim, um pouco infantil mesmo, né? Como a gente perguntasse para um pai, para uma mãe, para um irmão mais velho: por que você ora tanto? Né? Por que você faz isso com uma certa constância? E aí ele diz que ele observa, né? Ele sempre observa que Jesus, após as tarefas, ele vai buscar o silêncio e penetrar na oração. Então, ele quer saber por que Jesus age assim. Então, a Dona Amélia diz que há uma curiosidade, mas uma curiosidade sadia. E Jesus, como sempre, muito elegante nas suas respostas, muito bondoso, cheio de complacência ao nível de entendimento de todos aqueles que o ouviam, ele diz para nós, hoje para nós, né? Mas para aquele discípulo, que a alma tem necessidade da oração. A alma sente essa necessidade em maior ou menor dosagem. Muito maior, né, do que a necessidade do pão. Nós pensamos nessa colocação de Jesus, né, porque quando nós estamos iniciando o nosso dia, nós buscamos logo a alimentação, a primeira refeição da manhã, para fortalecer-nos, para podermos ter forças para desempenhar as nossas tarefas, para nutrir, para repor aquelas energias necessárias. Então, ele compara aqui a necessidade do alimento, a mesma necessidade em dosagem maior ou menor para alguns, mas é a mesma dosagem, dando esse exemplo do pão. Então, ele diz que orar é buscar a Deus, buscar Deus, penetrando-lhe nas mercês, ou seja, nas bênçãos, e aurindo resistências nos seus recursos divinos. Então, a gente vê aí
Dona Amélia já nos trazendo, né, que o silêncio que o discípulo pergunta, ele propicia, né, essa comunhão com Deus. Então ele vai justamente nos falar, né, sobre o intercâmbio das forças com o Pai Criador. Esse intercâmbio de forças restauram as forças na criatura. E ele diz: e eu próprio nele encontro reforço de sustentação para o messianato de amor em seu nome. Quer dizer, os discípulos estavam curiosos porque esse mesmo companheiro, ele pergunta isso, ele diz, né, a Jesus: mas tu, Senhor, que és, né, o enviado de Deus, que és aquele que é o caminho para o Pai, que é o Messias da humanidade, tendes necessidade de orar? Então, mostrando para nós que Jesus, um espírito de superior grandeza, ele sentia no seu íntimo. E quanto mais o espírito se burila, né? Quanto mais ele adentra esse caminhar da evolução, maior necessidade ele sente dessa. Aí nem é uma conexão, aí é uma comunhão, né? Dessa necessidade de orar. E Jesus também continua explicando, dizendo que a chama, ele pergunta se Jesus tem essa necessidade, então ele explica, ele faz uma comparação muito interessante, que ele mostra a chama, ele demonstra, né, no seu exemplo, a chama que ilumina gasta o combustível que a sustenta. A chuva que irriga o solo retorna a nuvem de onde provém. Tudo isso trazendo exemplos para nós pensarmos. Vejam só, a chama, ele dá o exemplo, por exemplo, naquela época, a luz de lamparina, né, era muito comum. Então, para que a lamparina mantivesse a sua chama acesa, é claro que esse combustível teria que estar sempre sendo reposto ali. Então, ele associa a ideia da oração. Então, com o decorrer do dia, com as nossas atividades, com os nossos labores, essa energia vai diminuindo e nós precisamos recompor, nós precisamos repor. Onde é que nós vamos repor esse combustível? Na oração, nessa prece que Jesus nos diz, né, que fortalece o intercâmbio com o Pai, fortalece, restaura essas forças na criatura. E o próprio Jesus precisa desse combustível. E Dona Amélia continua, então, mostrando ali os outros discípulos que estavam ouvindo toda essa conversa de Jesus com esse que teve, assim, vamos dizer, a coragem de perguntar a Jesus por que ele orava tanto, né? Ele, todos eles ali reunidos, João, que é aquele que mais amava Jesus, todos os autores nos dizem isso, né? Mas Jesus também amava muito a João, ele pergunta de maneira enternecida: e todos nós, Senhor, temos necessidade e dever de orar? E Jesus, de uma maneira muito benevolente, ele responde: o homem que ora eleva-se ao rumo da grande luz e nimba-se da claridade radiosa. Então, aquele que ora, ele vivencia essa comunhão, esse momento de paz interior, né? Essa paz, como a lição do início nos falou, essa paz que nós tanto almejamos, que não está fora de nós, ela está dentro de nós. E aí Jesus vai oferecer um exemplo a João para que esse conteúdo ficasse bem claro para ele. Ele diz, né, que o Pai Celeste pode ser comparado a um rei poderoso, que administra os seus domínios mediante a cooperação de abnegados ministros, que, por seu turno, se equipam de secretários, de auxiliares e inumeráveis cooperadores abnegados. Cada um deles rege um departamento específico, a fim de coordenar atividades e atender o impositivo. Então, Jesus está formando aí
na mente, né, no entendimento deles, associando Deus como esse rei poderoso, digamos assim, que está à frente, né, esse que comanda tudo, e ele administra mediante a cooperação dos abnegados ministros, ou seja, aqueles que estão à frente de tarefas importantes, num grau de, digamos, superioridade, tem aquela, o maior e o menor, né? Entendendo que existem as tarefas de grande monta, os outros auxiliares, outros cooperadores abnegados, sempre naquelas tarefas que vão compor o departamento de prece, que é o que ele vai falar aqui na frente, aqui depois, né? Ele fala o seguinte: a semelhança de todo rei, de todo reino, a variedade de deveres exige responsável para a sua execução. Num reino, num departamento, num ministério, como a gente vê lá no nosso lar, todos aqueles ministérios, existem os responsáveis para cada tarefa, cada ocupação daquela, cada setor. Então, ele associa que o ministério da oração é um dos mais delicados setores, exigindo hábeis servidores que se encarregam de registrar as solicitações em preces, selecioná-las e cuidar do seu atendimento conforme a procedência de cada emissão mental. A gente sabe que cada um de nós temos um determinado teor de vibração, né? Cada um de nós, o próprio André Luiz, ele fala sobre isso, cada um de nós emite um tipo de vibração. Isso vai depender de como vivenciamos, de o que nós temos na nossa caminhada já em desenvolvimento no nosso psiquismo. Então, esses companheiros, eles administram setores importantes aonde recolhem esses pedidos nossos e direcionam para as suas necessidades para que eles sejam atendidos. A gente sabe que não existe prece sem resposta, né? O próprio André Luiz, no livro Os Mensageiros, acho que é Narcisa, ela fala sobre isso, que não existe prece sem resposta. Então, às vezes, a resposta não chega naquele formato, naquela configuração que nós aguardamos. É respondida de uma outra maneira, mas sempre somos atendidos. Então, à medida que nós compreendemos que a oração é um recurso permanente, essa comunhão constante e ininterrupta com Deus, nós vamos entendendo que, nesse intercâmbio, nós precisamos nos apresentar a Deus com muita humildade, mas com muita sinceridade nos nossos propósitos, nas nossas aspirações, nos nossos desejos, nas nossas esperanças, assim também como as nossas dúvidas. E essas confidências que nós fazemos no momento da prece, né? Principalmente quando nós oramos sozinhos, onde é um momento especial, onde surge ali um ambiente favorável para nós conversarmos com Deus, nós colocarmos, nós expormos justamente as nossas dificuldades, os nossos desejos, as nossas esperanças. Então, quando nós sabemos que tem uma equipe que está aguardando, que está acompanhando esses pedidos, dependendo do nosso propósito, da nossa intenção, isso é muito lindo, é muito confortador, né? Então, a Dona Amélia vem nos reforçando esse conteúdo para que nós possamos entender esse mecanismo da prece. Então, isso é muito importante. Jesus, certa vez, no livro Boa Nova, lá no capítulo 18, ele fala com Pedro a respeito, aliás, o capítulo chama a oração dominical. Ele fala com Pedro, depois dele questionar também sobre alguns pontos que ele tinha dúvida, ele fala com Pedro sobre a necessidade de nós desenvolvermos em nós o hábito da prece, que é indispensável para nós conectarmos com Deus. E todos nós
precisamos conhecer esse meio seguro de nós nos identificarmos com o Pai Criador. Então, para aqueles que desconhecem o valor da prece, que nunca perceberam a ação da prece em suas vidas, porque, conforme nós dissemos, não há prece sem resposta. Mas aquele que não tem esse hábito, aquele que não tem a sintonia fina com seu amigo espiritual, com seu anjo guardião, com Jesus, muitas vezes pensa mesmo que a prece não foi ouvida. Então, por isso, nós precisamos ter esse hábito da prece, como a nossa respiração, né? Jesus fala isso para Pedro lá nessa mensagem. Nós não podemos viver sem respirar, então a oração deveria ser para nós como a respiração. E aí nós temos sempre a tendência, né, de nós nos lembrarmos da oração com mais intensidade quando? Quando nós estamos na aflição, quando nós temos algo a resolver, quando nós precisamos do atendimento divino, né? Quando a gente traz as nossas incertezas, as nossas angústias, nós nos lembramos da oração, pedimos logo aos amigos, ore por mim, colocamos o nome no caderno de radiação, mandamos para os nossos grupos, onde os amigos recolhem juntamente com os amigos espirituais, esses pedidos, e a gente não vai esquecer mais, porque Jesus está dizendo aqui através da Dona Amélia, né? A verdade sobre esse recolhimento dos nossos pedidos nesse ministério da oração. E isso, quando nós não temos esse hábito, quando nós não estamos atentos às respostas que nos chegam, às bênçãos que nos chegam todo dia, nós ficamos em dúvida, né? E essa nossa tendência de buscarmos esse conforto na hora da aflição, muitas vezes nós não conseguimos a conexão. É como se a conexão ficasse difícil, né? Ficasse um pouco insegura, ficasse um pouco assim maleável e nós não sentimos a segurança. Não é isso que acontece? Acontece isso conosco também, né? Se nós nos esquecermos dessa sintonia, desse hábito, como é diferente o dia que nós levantamos, que fazemos a nossa prece, que buscamos trazer algo para nós refletirmos naquele conteúdo durante o nosso dia, aquele dia que a gente está corrido, que o tempo está corrido, que nós estamos agitados, nós passamos um dia diferente, um dia onde não sentimos, às vezes, essa paz, essa quietude interior, essa confiança em Deus. Então, é isso que Jesus queria que nós entendêssemos quando ele fala do hábito da prece. Mas quando nós sentimos as coisas ficarem um pouco confusas, nós logo nos lembramos. E aí é que está o nosso dever de nós pensarmos. Por que não todos os dias nós orarmos, todos os dias buscarmos essa conexão? E então é isso que Jesus vem falando desse hábito. Mas esse hábito, ele é uma construção. Nós não conseguimos isso de um momento para o outro, né? A nossa conexão às vezes fica vulnerável, a conexão espiritual também, né? Porque se nós não mantivermos esse hábito, esse costume, através do esforço, perseverarmos nesse esforço, nós nos sentiremos inseguros diante dessa necessidade de orar. E aí a gente acha mesmo, minha prece não é ouvida, minha oração não é ouvida, vou pedir aos nossos amigos, né? Vou pedir ao Pedro Paulo para colocar meu nome lá na prece, porque a gente fica vulnerável. Então, nós temos que atentar para esse ensinamento de Jesus, quando ele fala com os discípulos sobre essa conexão segura, onde nós vamos revigorar as nossas forças. E aí, nós entendemos que se Jesus atende aquele discípulo que pede a ele, Senhor, ensina-nos a orar,
Ele usou esse verbo, ensina-nos. Então, se Jesus ensinou eles a orar, como pedir, é interessante a gente pensar, nós precisamos também aprender a orar. Não só nas horas de dificuldades, mas nas nossas horas felizes também, nos momentos felizes, para agradecer. Por isso, só através do hábito nós vamos conseguir essa construção segura. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, ele nos diz uma frase, um trechinho muito interessante, que eu não coloquei aqui, mas deixei aqui no meu computador, e ele diz assim: a prece não poderá afastar os dissabores e as lições proveitosas da amargura. Ele diz isso, né? Mas ela pode nos fortalecer nas horas mais difíceis. Então, a prece, ela não vai mudar a nossa necessidade, as nossas aflições. Ela vai somente nos fortalecer, nos oferecer coragem para estarmos mantendo a nossa fé, mantendo a nossa confiança em Deus, para nós podermos seguir seguros, né? E Dona Amélia vai dizer para nós que essa oração que nós devemos criar esse hábito, ela deve revestir-se de 3 atos consecutivos. Primeiro, a gente louvar, reconhecer que somos filhos de Deus. O próprio Kardec fala isso através das questões que ele aborda lá na lei natural, né? Quando ele fala da lei de adoração, das leis morais, ele fala sobre esses pontos. Mas ela acrescenta aqui um verbo diferente. Ela diz louvar, pedir, confiar e agradecer. Mas já confiando e agradecendo aquilo que ainda a gente não recebeu, mas sabemos que está a caminho. Está a caminho porque ela já nos disse que Jesus já nos disse através dela, né? Que esses pedidos estão sendo anotados, estão sendo olhados com um certo cuidado por essa equipe espiritual que administra todas as nossas necessidades. E Alexandre, no livro Missionários da Luz, lá no capítulo 6, esse capítulo chama a oração. Ele diz que a prece ela não deve ser um movimento de lábios. A gente vê o próprio Pai Nosso, né, sendo utilizado de maneira mecânica, e a gente não para pensar na beleza daquelas frases que Jesus disse com tanta sabedoria, com tanto cuidado. Então, a prece, Alexandre diz, não é para ser um movimento mecânico dos lábios, mas uma vibração, uma energia, um poder. Então, mais uma vez, ele reforça aqui: a criatura que ora, mobilizando as forças, as suas próprias forças, realiza trabalho de inexprimível significação. A gente sabe disso, né? Acredito que cada um de nós aqui teríamos uma experiência de prece, de oração atendida, de pedidos atendidos, de circunstâncias que nos foram dadas força e coragem para nós enfrentarmos aquela situação. Temos certeza disso. E ele vai dizer ainda: semelhante estado psíquico da prece descortina esse estado que nós conseguimos alcançar através desse psiquismo, ele vai descortinar, ou seja, ele vai trazer forças, abrir para nós essas forças ignoradas que estão dentro de nós. Revela a nossa origem divina. A gente sabe que dentro de nós, lá no capítulo 19 do Evangelho, Lázaro nos diz, dentro de nós há um armazém de energias. Basta que nós busquemos essas forças. Então, muitas vezes a gente consegue ultrapassar períodos da nossa vida de grande turbulência. E a gente sabe que, se não fosse as orações, se não fosse essa ajuda espiritual, como nós conseguiríamos força para sobrepor? Então, isso aqui é uma verdade. Então, esse semelhante estado psíquico da prece, a prece feita com sinceridade, com
humildade, principalmente, com essa conversa íntima com Deus, ela descortina forças ignoradas, revelando a nossa origem divina e coloca-nos em contato com as forças superiores. Dentro dessa realização, o espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. Ou seja, encarnado ou desencarnado, nós poderemos emitir raios de espantoso poder. É claro que encarnado, as nossas percepções estão cerceadas pelo corpo físico, mas isso, quando nós oramos, nós saímos das nossas questões, das nossas querelas exteriores e vamos a esse estado psíquico mais aprofundado, alinhamos a nossa sintonia, que se afina com aqueles espíritos que, conforme nós vimos, estão em sintonia conosco, e cada vez que nós buscamos essa comunhão, nós também afinamos a nossa sintonia, ou seja, as ondas ficam mais delicadas e nós conseguimos alçar pelo pensamento a conexão com os amigos espirituais, com os espíritos bondosos. Então, Dona Amélia vem dizer para nós que é importante nós sabermos pedir. Saber pedir, ela diz que é uma arte, de modo que a solicitação não constitua uma imposição apaixonada ou um capricho que não merece consideração. Quando nós estamos na nossa infantilidade espiritual, realmente nós não pensamos, né? Como devem ser os nossos pedidos, como deveriam ser as nossas petições. E isso é uma coisa muito importante, saber pedir, porque nós precisamos de pedir e aguardar. Se aquilo for benéfico para nós, nós vamos realmente receber, de uma forma que às vezes a gente logo identifica ou de outra maneira. Por isso, os amigos espirituais dizem que a prece ela é respondida em qualquer situação. Não há prece sem resposta. Então, Emmanuel, em relação a isso, será por que nós pensamos que a nossa prece não tem resposta? Ele vai dizer nessa mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, na oração, ele está examinando justamente esse versículo do Evangelho, Senhor, ensina-nos a orar. E ele começa, a primeira frase dessa lição, ele diz assim: a prece, nos círculos do cristianismo, caracteriza-se por graduação infinita em suas manifestações, porque existem crentes de todos os matizes. Então, ele vai falar aqui para nós que existem os egoístas, né? Que pedem a solução dos seus caprichos, os inquietos que pedem a realização dos propósitos inconstantes, aqueles propósitos frívolos, né? Hoje nós pedimos uma coisa, amanhã nós pedimos outra, queremos que aconteça isso, dando respostas para Deus. E dos ignorantes do bem, que chegam a rogar até mesmo o mal ao próximo. E Emmanuel sintetiza isso dizendo: inúmeros beneficiários do Evangelho imploram isso ou aquilo com alusão à boa marcha dos negócios, que é o que interessa na sua vida, né? Pedindo para que tudo corra da melhor maneira, ou seja, visando as coisas materiais. E ele diz, em suma, buscam a fuga, anelam somente a distância da dificuldade, do trabalho, da luta digna. Vocês já repararam isso? Às vezes a gente pede na prece, né? Senhor, afasta isso assim, assim de mim, né? Que isso se resolva, que aquilo, que essa situação se resolva. A gente dá respostas para Deus. Então a gente tem que rever isso, né? Temos que entender como é que nós estamos pedindo, o que nós estamos pedindo. Então, para nós adquirirmos esse hábito, nós precisamos desenvolver algumas questões que Dona Amélia explica. A frequência dessa prece. Quando é que eu oro? Todos os dias ou nas horas de aflição? A perseverança. Eu oro com
interesse de que eu me fortaleça nessa busca dessa conexão divina, eu persevero nessa conexão divina, mesmo que a resposta não chegue naquele momento, mesmo que eu não entenda a resposta que está chegando. Então, esse exercício é um exercício como qualquer outra atividade mental. Exige de nós uma postura, uma disciplina para nós atingirmos esse patamar do hábito, né? Kardec fala que o hábito é essa renovação de situações, né, que nós fazemos todo dia. Então, desenvolvimento dos caracteres morais. Então, nós precisamos de perseverar, precisamos de ter essa frequência e o interesse naquilo que eu estou fazendo. Porque quando eu olho para esse interesse, é porque eu entendi o mecanismo da prece, eu entendi a necessidade que eu tenho de orar. Não podemos viver como uma folha, né? Amanhecemos, precisamos agradecer o dia, poderíamos não estar aqui naquela manhã, mas precisamos agradecer. E as bênçãos que nós recebemos todo dia, muito mais do que nós podemos imaginar, muito mais bênçãos do que as aflições que nos cercam. Podemos observar isso, porque isso é real. Quantas bênçãos nós recebemos todos os dias? Então, diante disso, a gente vai pensar quais os benefícios da oração, né? O próprio André Luiz, nesse livro, nesse capítulo, A Oração, ele fala que a oração ela potencializa as nossas forças. Com certeza, já foi dito isso com outras palavras. Quando nós oramos, quando nós confiamos, quando nós colocamos em pauta aquela dificuldade, aquela situação, aquela circunstância, aquele desafio que nós estamos vivendo, pela nossa perseverança, pela nossa conexão ou comunhão com Deus, com os amigos espirituais, as nossas forças são revitalizadas. Ele diz que dilata as percepções da nossa alma. Sim, cada vez que nós nos dispomos a adentrar esse psiquismo divino, né? Adentrar esse universo onde Deus está no comando, através das nossas percepções mais sensíveis, nós dilatamos essas percepções, porque estamos agindo com os olhos da alma, as percepções e sensações da nossa alma. Então, a oração ela traz benefícios de cura, ela pode trazer benefícios de fortalecimento, certamente, porque ela amplia a nossa capacidade de perceber, e ampliando, nós vamos conectando melhor com essas forças divinas, ampliando a capacidade do entendimento em relação a nós mesmos, né? E em relação com o Pai Criador. Nesse momento, nós estamos abrindo o nosso coração a esse Pai Criador, que nos dá tudo o que nós precisamos através da sua providência, da providência divina. Kardec fala isso lá na Gênesis, né? Deus atende às criaturas através da solicitude divina. Eu acho isso de uma beleza tão grande, né? Que nós ficamos assim emocionados quando nós realmente entendemos o mecanismo da prece, quando nós entendemos essas forças que são potencializadas dentro de nós. Em relação a isso, a Joana Joana de Ângeles nos fala num dos livros dela, Movimentos de Felicidade, que ela diz assim: quando os problemas se avolumarem, ameaçando-te a paz, quando a dor moral procurar amesquinhar-te, conduzir-te quase em desespero ao desespero, ou os teus sofrimentos físicos atingirem o ápice, ela diz: recorra à prece. Levanta o seu pensamento a Deus mediante os fios invisíveis da oração e pede socorro. Então, esse movimento é o que nós precisamos de fazer para nós realmente conectarmos com esse Pai amoroso, esse Pai misericordioso. E voltando lá na conversa
com os discípulos. Como é que Jesus respondeu àquele discípulo, né? Quando ele fala: Senhor, ensina-nos a orar. Então, voltando lá, Jesus, percebendo que eles necessitavam daquele entendimento, de saber realmente, né, dentro das suas limitações, cada um ali apresentava uma forma de entender, porque eram homens simples, criaturas simples, que não tinham muita cultura, e os conceitos que Jesus trazia eram conceitos novos, que transcendia aquele patamar de educação, educativo que eles haviam recebido, mas mesmo assim, eles se mostravam ávidos de compreensão, ávidos de entendimento, e procurava assimilar as palavras de Jesus de uma forma que jamais esquecessem, cultivando nas suas almas esse intercâmbio com Deus. Eles queriam manter essa força, essa conexão que Jesus falava. Então, agora, com as palavras de Jesus, eles vão compreender esse Deus amoroso que Jesus já tinha conseguido falar sobre esse Pai amoroso, né? Eles chamam, lá no Evangelho tem o registro da palavra Abba, que significa pai, meu pai, e carinhosamente nós podemos dizer paizinho, né? Cheio de amor, de sabedoria, de Deus para conosco. Então eles ficam ali em silêncio, demonstrando haver compreendido aquelas lições. E Jesus, então, dispõe eles num círculo, como se mergulhasse, isso é Dona Amélia contando, como se mergulhasse o pensamento num fio invisível, num oceano de luz, e eleva o pensamento a Deus, o Pai Celestial, colocando ali o seu amor acima de todas as criaturas. E Jesus, então, ensina a oração mais linda que nós conhecemos, quando ele diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dona Amélia diz que é um canto de amor, de abnegação do próprio Cristo. Ele abre o coração, se inunda de amor para orar junto daqueles companheiros, e eles se embevecem com aquele sentimento que emana. Imagina aquela psicosfera ao redor de Jesus, envolvidos eles ali em círculo, unindo as suas forças espirituais. E ele fala: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, ensinando a base da manutenção do corpo, que é o alimento, mas que também nós precisamos do alimento espiritual. E mostra também o reconhecimento dos nossos erros, os nossos equívocos, os danos que nós causamos ao nosso próximo, os danos que nós causamos a nós mesmos, superando e ajudando uns aos outros nesse pedido, né? Perdoa as nossas faltas, como nós perdoamos aos que nós devemos. Será que nós conseguimos já fazer isso? Será que nós conseguimos orar essa prece com o coração aberto, com o coração, com os nossos sentimentos ali de amor, de compaixão com os nossos irmãos, para conosco mesmos, né? E ele diz: não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal. Então a gente reconhece que ele sabia das nossas fraquezas, então ele pede forças para que nossas fraquezas sejam revigoradas em forma de acréscimo de misericórdia. E o reconhecimento também das nossas fragilidades. Nós somos muito frágeis, porque somos ainda espíritos imperfeitos, caminhando, começando o nosso entendimento. E a cada instante essas fragilidades nos surpreendem. Quantas coisas nós fazemos que nós já não queríamos fazer, mas nós ainda fazemos. Então, é nessa oração que Jesus nos ensinou, nós conseguimos olhar para dentro de nós e entender
a beleza dessa prece. Então, agora, acho que todos nós podemos responder essa pergunta, né? Por que nós precisamos de orar? Mas Dona Amélia vai responder para nós. Veja que bonito. Ela diz: orar sempre e constantemente para sairmos da aflição, para evitarmos a tentação, para dominar a ira, para dominar os maus pensamentos que ainda trazemos e entender as nossas aflições, entender os nossos sofrimentos, que não precisamos usar como sofrimento, os nossos desafios, né? Então ela diz: a oração é couraça de luz, que defende por dentro, iluminando por fora. Então a oração, quando nós criamos esse hábito, quando nós fazemos da oração essa couraça de luz, ela traz na nossa aura esse fortalecimento, esse resplendor na nossa aura, que vai tendo cores mais brilhantes, vai tendo cores mais sutis. Então é isso, meus amigos, que Jesus possa nos abençoar e vamos aproveitar sempre o Pai Nosso para nós refletirmos nesses ensinamentos indeléveis que Jesus nos traz. Que Jesus nos abençoe.